Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu vou trazer para vocês um review completo de um dos filmes de ficção científica mais interessantes e polêmicos dos anos 2000, o filme The Chronicles of Riddick. Esse filme é a continuação direta de Pitch Black e leva o personagem Riddick para um nível totalmente novo, muito mais épico, mais sombrio e com uma história cheia de impérios galácticos, guerras religiosas e poderes além da imaginação. Nesse vídeo, a gente vai entender se esse filme realmente vale a pena ou não, o que ele entrega de bom, onde ele exagera e por que ele divide tanto a opinião dos fãs. Também vou falar sobre a atuação do Vin Diesel, os efeitos visuais, o universo dos Necromongers e como tudo isso se conecta dentro da história. Se você gosta de ficção científica, ação intensa e mundos cheios de detalhes e mitologia, então esse vídeo vai ser perfeito para você. Mas se você prefere histórias mais simples e diretas, também vale a pena assistir até o final, porque vou te explicar tudo de forma bem clara para você decidir por si mesmo. Então já deixa o like, se inscreve no canal Ali Explica e bora direto pro vídeo. The Chronicles of Riddick é um filme de ficção científica e ação lançado em 2004 que expande o universo iniciado em Pitch Black 2000, aprofundando a jornada do anti-herói Richard Byrne Riddick. O longa combina elementos de space opera, fantasia sombria e guerra interplanetária, apresentando um mundo vasto e politicamente complexo, dominado por impérios teocráticos e civilizações em conflito. O protagonista, interpretado por Vin Diesel, é um fugitivo perigoso, conhecido por sua brutalidade, habilidades de sobrevivência extremas e visão noturna aprimorada, características que o tornam tanto temido quanto cobiçado em diferentes sistemas estelares. A história começa com Riddick vivendo como um foragido em planetas gelados e hostis, tentando escapar de caçadores de recompensa que o perseguem por toda a galáxia. Ele evita contato humano, preferindo a solidão e a sobrevivência instintiva. No entanto, sua paz é interrompida quando mercenários conseguem rastreá-lo até um planeta remoto. Após uma sequência de combate intensa, Riddick elimina os caçadores com sua habilidade característica de luta corpo a corpo e furtividade. Esse início estabelece o tom do filme, um universo implacável, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Apesar de seu esforço para permanecer escondido, Riddick percebe que há forças maiores em movimento. Ele descobre que está sendo perseguido não apenas por caçadores de recompensas, mas também por uma poderosa ordem religiosa conhecida como os Necromongers, um império expansionista liderado pelo Lord Marshall. Os Necromongers acreditam em uma filosofia de conversão forçada, converter-se ou morrer, conquistando mundos inteiros em nome de sua crença na vida após a morte. Esse império representa uma ameaça galáctica que vai muito além de simples caçadores. Enquanto isso, a narrativa apresenta outros personagens importantes. Um deles é Iman, que já havia encontrado Riddick em eventos anteriores e agora vive em paz com sua família em um planeta chamado Helion Prime. Iman reconhece que o destino de Riddick está conectado a forças maiores e acredita que ele pode ser a chave para impedir a destruição iminente causada pelos Necromongers. Esse elemento introduz um conflito moral. Riddick não deseja ser herói, mas o universo parece constantemente empurrá-lo para esse papel. A trama se intensifica quando os Necromongers atacam Helion Prime. O planeta é devastado pela invasão, demonstrando o poder militar esmagador do Império. Durante o ataque, Riddick é capturado, pois o Lord Marshall acredita que ele possui um papel profético dentro de uma antiga crença religiosa chamada Underverse. Essa profecia sugere que Riddick é um Furiano, um dos últimos sobreviventes de uma raça guerreira quase extinta, conhecida por sua força extraordinária. Essa revelação muda completamente a percepção sobre o protagonista, que até então era apenas um criminoso solitário. Dentro da nave dos Necromongers, Riddick é levado para enfrentar o próprio Lord Marshall.
O líder religioso tenta convencê-lo a se juntar ao Império, oferecendo poder e status em troca de sua lealdade. Riddick, no entanto, recusa a submissão. Esse momento estabelece um dos principais temas do filme, a luta entre liberdade individual e controle absoluto. Riddick representa a resistência contra qualquer forma de dominação, mesmo quando isso significa enfrentar forças aparentemente invencíveis. Durante sua captura, Riddick conhece Vaco e sua esposa Dame Vaco, membros de alto escalão dos Necromongers. Vaco é um guerreiro ambicioso que busca ascender ao poder, enquanto sua esposa manipula os eventos nos bastidores para garantir sua própria sobrevivência e influência. Eles percebem que Riddick pode ser tanto uma ameaça quanto uma ferramenta útil em seus planos políticos internos. Essa dinâmica adiciona uma camada de intriga ao enredo, mostrando que o Império não é monolítico, mas repleto de conflitos internos. Riddick acaba sendo levado ao planeta Crematória, uma prisão planetária extremamente hostil, com temperaturas que alternam entre calor extremo e frio congelante dependendo da posição do Sol. Esse ambiente serve como cenário para uma das sequências mais intensas do filme. Os prisioneiros vivem sob condições brutais e a sobrevivência depende de timing preciso e resistência física. Lá, Riddick reencontra outros sobreviventes e começa a planejar sua fuga. Enquanto está preso, Riddick conhece Kyra, uma jovem guerreira que revela ter ligações com seu passado. Ela era uma menina chamada Jack, que havia conhecido Riddick no primeiro filme da franquia e o admirava profundamente. Ao longo do tempo, Jack mudou sua identidade para Kyra, endurecida pela vida em prisão e violência constante. Esse reencontro adiciona profundidade emocional à história, mostrando como o legado de Riddick influencia outras pessoas, mesmo quando ele tenta evitar laços emocionais. A fuga de Crematória se torna o ponto central da narrativa. Riddick e os outros prisioneiros precisam escapar antes que o planeta entre em sua fase de destruição térmica. A sequência envolve corridas contra o tempo, combates intensos e decisões estratégicas que destacam a inteligência e instinto de sobrevivência de Riddick. Apesar de sua natureza solitária, ele acaba assumindo uma posição de liderança, organizando a fuga e enfrentando guardas Necromongers. Durante a fuga, muitos personagens morrem, reforçando o tom sombrio e realista do universo do filme. Riddick demonstra tanto frieza quanto um senso pragmático de sacrifício, disposto a tomar decisões difíceis para garantir sua sobrevivência e a de alguns aliados. Kyra, por sua vez, se torna uma figura central em sua motivação emocional, representando uma conexão com seu passado e com a possibilidade de redenção. Após escaparem de Crematória, Riddick e Kyra retornam ao conflito maior contra os Necromongers. O Lord Marshall continua expandindo seu império, e Vaco começa a perceber que a profecia envolvendo Riddick pode ser real. A ideia de que Riddick pode ser o Furiano desperta medo e ambição entre os líderes do Império, já que isso poderia significar uma ameaça ao próprio domínio do Lord Marshall. O confronto final ocorre quando Riddick enfrenta diretamente o Lord Marshall. Em uma batalha brutal, Riddick utiliza não apenas força física, mas também inteligência e estratégia para superar um inimigo aparentemente invencível. Ele descobre que o sistema dos Necromongers é baseado em crença e manipulação, e que até mesmo seus líderes possuem vulnerabilidades. A luta simboliza a rejeição total de Riddick a qualquer forma de dominação religiosa ou política. No clímax, Riddick derrota o Lord Marshall e assume inesperadamente o controle do Império dos Necromongers. No entanto, ele não demonstra interesse em governar ou liderar conquistas. Em vez disso, ele mata o líder para evitar ser usado pelo sistema e se coloca em uma posição ambígua de poder. Vaco observa esse evento com ambição renovada, esperando um dia ascender ao posto de Riddick, enquanto o protagonista reafirma sua natureza independente. Kyra também desempenha um papel emocional importante no final. Sua lealdade e conexão com Riddick reforçam o tema de que, apesar de sua natureza solitária, ele impacta profundamente aqueles ao seu redor.
No entanto, o destino dela permanece trágico e ligado ao universo violento em que vivem, refletindo o tom sombrio do filme. Ao final da história, Riddick se torna uma figura ainda mais lendária e temida, agora não apenas um criminoso, mas um potencial líder de um império intergaláctico. No entanto, ele rejeita qualquer noção de destino ou profecia, preferindo continuar sua jornada como um guerreiro livre. O filme termina com a sensação de que sua história está longe de acabar, preparando terreno para futuras continuações da franquia. Em resumo, The Chronicles of Riddick é uma expansão ambiciosa do universo de Richard Bye Riddick, explorando temas como liberdade, destino, religião, poder e sobrevivência. A atuação de Vin Diesel reforça a intensidade do personagem principal, enquanto a mitologia em torno de Richard Bye Riddick é ampliada significativamente. O filme combina ação intensa com construção de mundo detalhada, criando uma narrativa épica que explora tanto conflitos pessoais quanto guerras galácticas em larga escala. Cada ator desempenha um papel essencial na narrativa, não apenas interpretando personagens, mas ajudando a dar profundidade a um mundo dividido entre impérios religiosos, mercenários brutais e sobreviventes endurecidos. O desempenho coletivo do elenco é um dos pilares que sustentam o tom épico do filme, especialmente na forma como cada personagem representa uma faceta diferente de poder, medo, ambição ou sobrevivência. O centro absoluto do filme é o personagem Richard Bye Riddick, interpretado por Vin Diesel. Seu trabalho no papel vai muito além da ação física. Vin Diesel constrói Riddick como uma figura quase mitológica, alguém que vive na fronteira entre humano e lenda. Sua atuação é marcada por uma contenção emocional extrema, usando poucos diálogos e uma presença corporal intensa para transmitir ameaça constante. Ele interpreta Riddick como um predador consciente, alguém que observa mais do que fala e que reage ao mundo com instinto em vez de reflexão verbal. Esse estilo de atuação é essencial para o personagem, já que Riddick é definido por sua solidão, sua independência e sua recusa em se submeter a qualquer autoridade. Vin Diesel também imprime ao personagem uma camada de vulnerabilidade rara, especialmente em cenas que envolvem o passado de Riddick e sua conexão com outros sobreviventes. Mesmo sendo uma figura brutal, ele não é completamente desprovido de empatia, e o ator consegue equilibrar essa dualidade com pequenas mudanças de expressão e linguagem corporal. Em cenas de combate, sua performance física é extremamente coreografada, mas ainda assim transmite improviso e instinto, reforçando a ideia de que Riddick luta como um animal altamente inteligente. Isso torna sua presença no filme não apenas central, mas também dominante em praticamente todas as sequências. Outro papel fundamental é o de Aerion, interpretada por Judi Dench. Sua atuação é uma das mais inesperadas do filme, já que ela interpreta uma entidade espiritual ligada ao elemento do ar, com uma presença etérea e quase alienígena. Judi Dench traz uma autoridade calma e intelectual ao papel, utilizando uma voz suave e controlada que contrasta fortemente com a violência do universo ao seu redor. Sua personagem funciona como uma espécie de conselheira cósmica, alguém que compreende o equilíbrio do universo e o destino das raças envolvidas na guerra contra os Necromongers. O trabalho de Judi Dench é interessante porque ela atua principalmente através da voz e da expressão facial, já que sua personagem é apresentada com uma estética digitalizada e translúcida. Mesmo assim, ela consegue transmitir peso emocional e importância narrativa. Aeron é responsável por contextualizar a origem dos Furianos e sugerir que Riddick tem um papel profético no equilíbrio do universo. A performance de Dench evita exageros e mantém um tom quase filosófico, reforçando a dimensão mitológica do filme. O antagonista principal, Lord Marshall, é interpretado por Colm Feore. Sua atuação é marcada por uma intensidade fria e autoritária. Ele constrói o líder dos Necromongers como uma figura que mistura fanatismo religioso com poder militar absoluto.
Combeferre utiliza uma postura rígida, fala controlada e uma presença quase inumana para representar alguém que acredita ser o instrumento de uma vontade superior. O personagem não é apenas um vilão tradicional, mas sim a personificação de um sistema inteiro de dominação baseado em conversão forçada e destruição. Fiore também dá ao Lord Marshall uma aura de invencibilidade, especialmente nas primeiras aparições do personagem. Sua atuação transmite a ideia de que ele não precisa levantar a voz para ser temido. Sua autoridade já está consolidada no comportamento dos outros personagens ao seu redor. Mesmo quando enfrenta Riddick, o ator mantém uma postura quase imperturbável, o que torna o confronto entre os dois ainda mais simbólico. Karl Urban interpreta Vaco, um dos principais guerreiros dos Necromongers e figura central na política interna do Império. O trabalho de Karl Urban é construído com base em ambição contida e disciplina militar. Vaco é um personagem que raramente demonstra emoções de forma aberta, mas cuja mente está constantemente calculando possibilidades de ascensão ao poder. Urban interpreta essa dualidade com sutileza, alternando entre lealdade aparente e ambição oculta. Em cenas com o Lord Marshall, Karl Urban adota uma postura de respeito absoluto, mas quando está sozinho com sua esposa, Dame Vaco, sua verdadeira natureza começa a aparecer. Ele demonstra desejo de ultrapassar os limites impostos pela hierarquia dos Necromongers, e essa ambição é transmitida por meio de olhares e pausas no diálogo, mais do que por ações diretas. O ator constrói Vaco como um estrategista silencioso, alguém que entende que o poder dentro daquele universo não é apenas conquistado pela força, mas também pela paciência. Dame Vaco é interpretada por Thandie Newton, que entrega uma performance cheia de sutileza e manipulação emocional. Sua personagem é extremamente inteligente e utiliza sua influência sobre o marido para moldar eventos políticos dentro do Império. Thandie Newton interpreta Dame Vaco como uma figura elegante, mas perigosamente calculista. Ela não depende de força física, mas sim de inteligência e persuasão. A atuação de Newton é marcada por um jogo constante de controle emocional. Em cenas com Vaco, ela alterna entre sedução, pressão psicológica e frieza estratégica. Sua personagem entende profundamente a estrutura de poder dos Necromongers e busca explorar cada oportunidade para garantir uma posição mais elevada para si e para seu marido. Ao mesmo tempo, há uma tensão constante de que ela pode estar manipulando o Vaco tanto quanto ele acredita estar no controle. O filme The Chronicles of Riddick é uma continuação ambiciosa de Pitch Black e tenta expandir o universo do personagem Riddick para uma escala muito maior, transformando uma história de sobrevivência em um épico de ficção científica com impérios galácticos, profecias e guerras religiosas. Estrelado por Vin Diesel, o filme aposta em um tom mais grandioso e mitológico, saindo do ambiente claustrofóbico do primeiro filme para explorar planetas, civilizações e conflitos interplanetários. Essa mudança de escala é ao mesmo tempo o maior trunfo e o maior problema do filme, porque divide opiniões entre quem gosta de universos expansivos e quem prefere narrativas mais simples e focadas. A proposta do filme é transformar Riddick de um simples sobrevivente perigoso em uma figura quase lendária dentro de uma profecia que envolve o destino do universo. Esse conceito dá ao personagem um peso quase messiânico, o que contrasta com sua personalidade original, que era mais silenciosa, pragmática e independente. O roteiro tenta equilibrar essa evolução sem perder a essência do personagem, mas nem sempre consegue manter consistência emocional. Ainda assim, a performance de Vin Diesel ajuda a sustentar essa transição, já que ele mantém Riddick como uma figura contida, observadora e extremamente letal, evitando transformá-lo em um herói tradicional. Um dos maiores destaques do filme é sua construção de mundo. O universo dos Necromongers, liderado pelo Lord Marshall, interpretado por Combeferre, é visualmente impressionante e conceitualmente interessante.
Trata-se de um império teocrático que acredita na conversão forçada de todos os mundos conquistados, com a filosofia de converter-se ou morrer. Essa ideia cria um antagonismo forte e claro, representando o extremismo religioso e o imperialismo militar ao mesmo tempo. O design dos Necromongers, suas naves e sua estética sombria contribuem para uma atmosfera opressiva e constante sensação de ameaça. O elenco de apoio também contribui significativamente para o filme. Karl Urban interpreta Vaco, um guerreiro ambicioso dos Necromongers, trazendo uma performance contida e estratégica. Seu personagem funciona como um contraponto político dentro do Império, representando a ambição silenciosa e a busca por poder interno. Já Thandue Newton, como o Dummy Vaco, adiciona uma camada de manipulação e inteligência ao núcleo político da história, criando intrigas que vão além da guerra direta. Um dos elementos mais inesperados e interessantes do elenco é Judi Dench, que interpreta Aerion, uma entidade espiritual ligada ao elemento do ar. Sua presença traz uma dimensão filosófica ao filme, funcionando como uma ponte entre o destino profético de Riddick e a história maior do universo. Apesar de sua participação ser relativamente curta, ela adiciona profundidade temática e um tom mais místico à narrativa. Sua atuação é calma, quase etérea, contrastando fortemente com a violência do restante do filme. Apesar desses pontos fortes, o filme sofre com problemas de ritmo. A transição entre cenas de ação, desenvolvimento de mundo e momentos de exposição nem sempre é fluida. Em alguns momentos, o filme parece dividido entre querer ser uma ópera espacial complexa e um filme de ação centrado em um anti-herói solitário. Essa falta de foco pode fazer com que o público se sinta desconectado da narrativa em certos trechos, especialmente durante o segundo ato, que é mais lento e explicativo. Outro ponto criticado por muitos espectadores é o desenvolvimento de personagens secundários. Embora o universo seja rico, alguns personagens não recebem tempo suficiente para se tornarem verdadeiramente memoráveis. Mesmo com boas atuações, muitos deles servem mais como peças funcionais da trama do que como figuras totalmente desenvolvidas. Isso é especialmente visível em subtramas políticas, que poderiam ser mais exploradas, mas acabam sendo aceleradas para manter o ritmo geral do filme. Isso preserva a essência do personagem e evita que ele perca sua identidade original. Mesmo quando o roteiro tenta elevá-lo a um nível quase messiânico, ele continua sendo um indivíduo que rejeita controle e autoridade. O clímax do filme, envolvendo o confronto entre Riddick e o Lord Marshall, é um dos pontos mais importantes da narrativa. Ele simboliza o choque entre liberdade individual e sistemas totalitários. A vitória de Riddick não é apenas física, mas também ideológica, já que ele rejeita completamente a ideia de submissão a qualquer império ou profecia. Esse final reforça a mensagem central do filme, a luta constante pela autonomia em um universo que tenta constantemente impor controle. Em termos de experiência geral, o filme é visualmente impressionante, conceitualmente ambicioso e sustentado por boas performances, mas sofre com excesso de explicação e falta de equilíbrio narrativo. Ele tenta ser grande em escala e profundo em mitologia, mas às vezes perde a simplicidade que tornava o personagem tão eficaz no início da franquia. Ainda assim, há muito valor em sua proposta, especialmente para fãs de ficção científica que apreciam mundos complexos e estética sombria. Então, a pergunta principal: o filme vale a pena assistir? A resposta depende do tipo de espectador. Para quem gosta de ficção científica épica, universos expansivos e histórias com elementos de profecia, guerra e impérios intergalácticos, o filme é definitivamente uma experiência interessante. Ele oferece visuais fortes, boas cenas de ação e um protagonista carismático interpretado por Vin Diesel, além de um elenco de apoio competente que inclui Karl Urban, Thandue Newton e Judi Dench.
Por outro lado, para quem prefere narrativas mais enxutas, com foco em ritmo constante e desenvolvimento profundo de poucos personagens, o filme pode parecer exagerado e um pouco confuso. Ele não tem a mesma eficiência narrativa de Pitch Black, que é mais direto e focado na sobrevivência. No balanço geral, The Chronicles of Riddick é um filme que vale a pena assistir, mas com expectativas ajustadas. Ele não é perfeito e nem tenta ser convencional. É uma obra que aposta alto em sua ambição e, mesmo quando erra, ainda entrega uma experiência visual e temática marcante. Para fãs do gênero e do personagem, é praticamente obrigatório. Para o público geral, é uma jornada interessante, mas não necessariamente essencial. O filme The Chronicles of Riddick é frequentemente lembrado como uma das produções de ficção científica mais ambiciosas do início dos anos 2000 no que diz respeito a efeitos visuais e uso extensivo de CGI. Dirigido com uma proposta de ampliar o universo apresentado em Pitch Black, o longa aposta fortemente em criação digital para construir planetas, naves, criaturas, batalhas espaciais e até personagens inteiros. Essa dependência de efeitos visuais não é apenas um elemento técnico do filme, mas parte central da sua identidade estética, já que grande parte do universo narrativo simplesmente não existiria sem computação gráfica. Um dos aspectos mais marcantes do trabalho de VFX no filme é a criação do universo dos Necromongers, o império teocrático antagonista. As naves, estruturas internas e ambientes desse império foram amplamente desenvolvidos em CGI, com um design que mistura arquitetura gótica, elementos industriais e estética militar futurista. As salas gigantescas, corredores sombrios e plataformas flutuantes foram construídas digitalmente para transmitir uma sensação de escala opressiva e domínio absoluto. O uso de iluminação fria e metálica reforça a sensação de que esse é um império desumanizado, onde a tecnologia e a religião se fundem em algo quase ritualístico. As naves espaciais dos Necromongers são outro destaque importante. Elas não foram apenas modeladas em CGI como veículos funcionais, mas como extensões simbólicas do poder do Império. Muitas delas possuem superfícies irregulares, estruturas agressivas e movimentos lentos e pesados, transmitindo a ideia de que não são apenas máquinas, mas instrumentos de conquista. As cenas de batalha espacial utilizam simulações de partículas, explosões volumétricas e iluminação dinâmica para criar combates que parecem massivos e caóticos, embora ainda controlados visualmente para manter clareza narrativa. O planeta Crematória é um dos exemplos mais impressionantes de world building digital no filme. Sua característica principal, a alternância extrema entre calor escaldante e frio congelante, foi traduzida visualmente por meio de efeitos de iluminação, gradientes atmosféricos e simulações de superfície altamente dinâmicas. A linha de sombra que avança pelo planeta durante o ciclo de destruição térmica foi criada com CGI avançado para a época, representando um relógio visual que determina a sobrevivência dos personagens. Essa sequência exigiu integração pressiva entre atores reais e ambientes digitais, com atenção especial à continuidade da luz e das sombras. A interação entre atores e ambientes digitais em Crematória é um dos pontos mais técnicos do filme. Muitas cenas foram filmadas em sets parciais ou plataformas reais, enquanto o restante do ambiente foi completado digitalmente na pós-produção. Isso exigiu o uso intensivo de chroma key, tracking de câmera e composição digital. O desafio principal era manter a sensação de escala e perigo sem perder a credibilidade da atuação humana. Em várias cenas, especialmente durante a fuga dos prisioneiros, os personagens parecem realmente estar correndo em estruturas gigantescas prestes a serem consumidas pelo sol, mesmo que grande parte disso seja a construção digital. Outro elemento importante do CGI no filme é a representação dos poderes e da natureza dos personagens especiais,
como a entidade Aereon, interpretada por Judi Dench. Sua forma translúcida e etérea foi criada com camadas de efeitos de transparência, partículas flutuantes e distorção de luz. Esse tipo de efeito exigiu técnicas de composição avançadas para a época, já que o objetivo era criar uma presença quase espiritual, sem torná-la completamente sólida ou física. O resultado é uma figura que parece existir parcialmente em outro plano de realidade, reforçando o aspecto místico do universo. O personagem Riddick, interpretado por Vin Diesel, também envolve o uso sutil de efeitos visuais, principalmente na representação de sua visão noturna. Em cenas específicas, a percepção visual do personagem é simulada através de pós-processamento digital, alterando cores, contrastes e intensificando contornos para transmitir sua capacidade de enxergar no escuro. O resultado é uma figura que parece existir parcialmente em outro plano de realidade, reforçando o aspecto místico do universo. O personagem Riddick, interpretado por Vin Diesel, também envolve o uso sutil de efeitos visuais, principalmente na representação de sua visão noturna. Em cenas específicas, a percepção visual do personagem é simulada através de pós-processamento digital, alterando cores, contrastes e intensificando contornos para transmitir sua capacidade de enxergar no escuro. Embora não seja um efeito tão chamativo quanto naves ou planetas, ele é fundamental para a identidade visual do protagonista e para a forma como o público entende sua perspectiva. As criaturas e espécies alienígenas presentes no filme também contam com suporte significativo de CGI. Embora o foco do longa não seja a exibição constante de monstros, o universo inclui diferentes raças e formas de vida que aparecem em cenas específicas ou no pano de fundo. Essas criaturas foram criadas com modelagem 3D, rigging complexo e simulação de movimento para transmitir biologia plausível dentro do universo ficcional. O desafio era fazer com que essas entidades parecessem integradas ao mundo sem destoar da estética sombria e industrial do filme. Um dos maiores desafios técnicos do filme foi a integração entre efeitos práticos e digitais. Embora muitos elementos sejam CGI, ainda existem cenários físicos, figurinos detalhados e maquiagem prática. O trabalho de composição digital teve que harmonizar esses dois mundos para evitar que o filme parecesse artificial ou excessivamente digitalizado. Em muitas cenas, especialmente nas naves e corredores dos Necromongers, há uma fusão cuidadosa entre iluminação real e extensões digitais, criando ambientes que parecem físicos, mesmo sendo parcialmente virtuais. As sequências de ação também dependem fortemente de efeitos visuais, principalmente para ampliar escala e impacto. Explosões foram frequentemente combinadas com simulações digitais de fogo, fumaça e detritos. Isso permitiu criar destruições mais grandiosas do que seria possível com efeitos práticos tradicionais. No entanto, o filme ainda mantém uma certa compreensão em comparação com produções posteriores, já que o CGI da época tinha limitações em simulação de partículas e realismo de fluidos. Outro ponto importante do trabalho de VFX é a forma como o filme representa as batalhas corporais em ambientes expandidos digitalmente. As sequências de ação também dependem fortemente de efeitos visuais, principalmente para ampliar escala e impacto. Explosões foram frequentemente combinadas com simulações digitais de fogo, fumaça e detritos. Isso permitiu criar destruições mais grandiosas do que seria possível com efeitos práticos tradicionais. No entanto, o filme ainda mantém uma certa contenção em comparação com produções posteriores, já que o CGI da época tinha limitações em simulação de partículas e realismo de fluidos. Outro ponto importante do trabalho de VFX é a forma como o filme representa as batalhas corporais em ambientes expandidos digitalmente. Muitas cenas de luta envolvendo Carl Urban como Vácuo são filmadas em espaços parcialmente reais
e depois expandidas digitalmente para dar a sensação de que ocorrem em estruturas gigantescas. Isso cria um contraste interessante entre combate íntimo e cenário monumental. O CGI aqui não substitui a ação, mas amplia sua escala, fazendo com que lutas individuais pareçam parte de um conflito muito maior. A iluminação digital também desempenha um papel crucial no filme. O uso de sombras profundas, luzes pontuais e contrastes fortes ajuda a reforçar o tom sombrio da narrativa. Em muitos casos, a iluminação não é apenas um elemento estético, mas também narrativo, indicando perigo, hierarquia ou mudança de ambiente. Os ambientes dos Necromongers, por exemplo, usam iluminação fria e metálica para reforçar controle e rigidez, enquanto planetas como Crematória utilizam luz extrema e contrastante para transmitir instabilidade e ameaça constante. Outro aspecto técnico relevante é o uso de motion control e tracking de câmera. Muitas cenas foram filmadas com movimentos de câmera complexos que depois foram replicados digitalmente para integrar elementos CGI. Isso permitiu criar sequências com grande mobilidade visual, onde a câmera parece atravessar espaços enormes, acompanhar naves ou seguir personagens em ambientes impossíveis. Esse tipo de técnica foi essencial para dar ao filme sua sensação de escala épica. Apesar de seus avanços técnicos, o CGI do filme também reflete as limitações da época. Algumas texturas podem parecer menos detalhadas em comparação com padrões modernos, e certas simulações de partículas ou rostos digitais não atingem o nível de realismo que seria possível anos depois. Ainda assim, o filme é consistente na maioria de suas composições e mantém uma identidade visual forte, mesmo quando os efeitos são claramente artificiais. O design geral de produção digital do filme foi guiado por uma estética sombria e operática. Em vez de buscar realismo absoluto, o objetivo era criar um universo estilizado, quase gótico, onde tecnologia e religião se misturam. Isso faz com que o CGI não seja apenas uma ferramenta técnica, mas também artística, ajudando a definir o tom filosófico e visual da obra. Outro ponto interessante é como o filme usa CGI para reforçar temas narrativos. O Império dos Necromongers, por exemplo, é frequentemente representado por espaços gigantescos e vazios, reforçando a ideia de desumanização e controle. Já os ambientes de fuga e sobrevivência são mais caóticos, fragmentados e instáveis, refletindo a luta dos personagens contra esse sistema opressor. O visual digital não está separado da narrativa, ele é parte dela. Em conclusão, o trabalho de VFX e CGI em The Chronicles of Riddick é um dos elementos mais importantes do filme, responsável por construir praticamente todo o universo em que a história acontece. Apesar das limitações tecnológicas da época, o filme conseguiu criar um mundo visualmente marcante, com planetas extremos, impérios imponentes e batalhas espaciais grandiosas. O uso de efeitos digitais não apenas amplia a escala da narrativa, mas também define sua identidade estética, tornando o filme uma peça significativa na evolução do CGI no cinema de ficção científica. Lançado como uma continuação expandida do universo iniciado em Pitch Black, o filme estrelado por Vin Diesel foi produzido com a intenção de transformar a franquia em uma grande saga de ficção científica, com potencial para múltiplas sequências, spin-offs e até expansão de universo. O uso de efeitos digitais não apenas amplia a escala da narrativa, mas também define sua identidade estética, tornando o filme uma peça significativa na evolução do CGI no cinema de ficção científica. Lançado como uma continuação expandida do universo iniciado em Pitch Black, o filme estrelado por Vin Diesel foi produzido com a intenção de transformar a franquia em uma grande saga de ficção científica, com potencial para múltiplas sequências, spin-offs e até expansão de universo. No entanto, apesar do investimento pesado em produção, efeitos visuais e marketing, o desempenho nas bilheterias não correspondeu totalmente às expectativas do estúdio.
O orçamento de produção do filme foi relativamente alto para a época, especialmente considerando o tipo de ficção científica que ele propunha. Grande parte desse custo foi direcionada para a construção de mundos digitais, efeitos visuais extensivos, cenários elaborados e um elenco de apoio com nomes reconhecidos. O objetivo era posicionar o filme como um grande blockbuster de verão, competindo com outras produções de ação e ficção científica do período. Isso fez com que a pressão por retorno financeiro fosse ainda maior. Nas bilheterias domésticas, o filme teve um desempenho inicial razoável, impulsionado principalmente pelo reconhecimento do personagem Riddick após o sucesso cult de Pitch Black. A presença de Vin Diesel, que na época já havia se tornado um grande nome de ação em Hollywood, também ajudou a atrair público. O marketing destacou fortemente o tom épico, a escala galáctica e o visual sombrio do filme, o que gerou curiosidade entre fãs de ficção científica. No entanto, apesar de uma estreia relativamente forte, o interesse do público caiu de forma significativa nas semanas seguintes. Uma das razões para essa queda foi o contraste entre expectativa e execução. Muitos espectadores esperavam uma continuação mais direta e focada na sobrevivência, semelhante ao primeiro filme, mas encontraram uma obra muito mais expansiva, complexa e cheia de mitologia. Essa mudança de tom acabou dividindo o público. Enquanto alguns apreciaram a ambição do projeto, outros sentiram que o filme havia perdido parte da simplicidade que tornava o personagem interessante. Isso impactou diretamente o desempenho contínuo nas bilheterias. No mercado internacional, o filme teve resultados melhores em algumas regiões, especialmente em mercados que tradicionalmente consomem bem ficção científica e filmes de ação com grande escala visual. A estética sombria, as batalhas espaciais e o universo dos Necromongers chamaram a atenção em diferentes países, ajudando a equilibrar parcialmente o desempenho global. Ainda assim, o total mundial ficou abaixo do que o estúdio esperava para um projeto desse porte. Quando analisado em termos de retorno financeiro, o filme não conseguiu atingir o status de grande sucesso comercial. Embora não tenha sido um fracasso absoluto, ele ficou aquém do ponto de equilíbrio ideal, considerando marketing, distribuição e custos de produção. Isso teve impacto direto nos planos iniciais de expansão da franquia como uma saga cinematográfica de grande escala. Em vez de sequências imediatas de alto orçamento, o universo de Riddick acabou seguindo um caminho mais lento e com projetos menores ou mais focados. Apesar disso, o desempenho do filme nas bilheteiras não impediu que ele conquistasse uma base de fãs fiel ao longo dos anos. Com o tempo, o filme passou a ser visto por muitos como uma obra subestimada dentro da ficção científica dos anos 2000. Essa percepção ajudou a manter o interesse na franquia vivo, mesmo sem o sucesso comercial esperado inicialmente. Um dos fatores que ajudaram a sustentar a popularidade do filme após seu lançamento foi o mercado de mídia doméstica. Na época, DVDs ainda eram extremamente importantes para a indústria cinematográfica, e o lançamento em home media teve um papel fundamental na recuperação parcial do investimento. O filme foi lançado em DVD com uma forte campanha de vendas, incluindo edições especiais, conteúdos extras e materiais de bastidores que exploravam o universo expandido dos Necromongers. As versões em DVD e posteriormente em Blu-ray ajudaram a aprofundar a experiência do público com o filme. Muitos espectadores que não haviam entendido completamente a complexidade do enredo no cinema passaram a explorar o conteúdo adicional, como cenas deletadas, comentários do diretor e explicações sobre a mitologia do universo. Isso contribuiu para uma reavaliação positiva do filme ao longo do tempo, especialmente entre fãs de ficção científica mais dedicados. O lançamento em mídia doméstica também destacou o trabalho visual do filme. Em telas menores, muitos detalhes de produção, efeitos visuais e design de mundo se tornaram mais evidentes.
Isso fez com que parte do público passasse a valorizar mais o esforço técnico envolvido na criação do universo digital do filme, mesmo que ele não tivesse sido totalmente compreendido ou apreciado na experiência cinematográfica inicial. Além disso, o desempenho do filme em DVD ajudou a manter o interesse da franquia vivo o suficiente para justificar projetos futuros. Esse suporte contínuo do público em home media foi um dos principais motivos pelos quais o universo de Riddick não foi completamente abandonado após o desempenho abaixo do esperado nos cinemas. Em resumo, The Chronicles of Riddick teve uma performance de bilheteria abaixo do esperado em relação ao seu orçamento e ambição, mas conseguiu manter relevância significativa através do mercado de mídia doméstica e, posteriormente, digital. O desempenho inicial nos cinemas não foi suficiente para consolidar o filme como um grande sucesso comercial, mas o interesse contínuo dos fãs ajudou a sustentar a franquia ao longo dos anos. Hoje, o filme é lembrado não apenas pelo seu resultado financeiro misto, mas também pelo seu impacto visual, sua ambição narrativa e pela forma como encontrou uma segunda vida fora dos cinemas. Ele se tornou um exemplo clássico de como o sucesso de um filme não depende apenas das bilheteiras, mas também da sua capacidade de permanecer relevante no tempo através de outros formatos de consumo. Enquanto alguns espectadores consideram o filme uma expansão ousada e visualmente impressionante do universo apresentado em Pitch Black, outros o veem como uma produção excessivamente complexa e distante do estilo mais simples que tornou o personagem Riddick popular. Estrelado por Vin Diesel, o filme tenta equilibrar ação, construção de mundo e elementos de fantasia espacial, o que resulta em uma experiência cheia de pontos fortes, mas também de falhas claras. Um dos maiores pontos positivos do filme é, sem dúvida, sua ambição narrativa e a construção de universo. Em vez de permanecer em uma história limitada de sobrevivência, o filme expande completamente o cenário, apresentando impérios galácticos, religiões extremas e profecias envolvendo o protagonista. O universo dos Necromongers é um dos elementos mais marcantes, trazendo uma estética sombria e uma filosofia brutal baseada na conversão forçada, converter-se ou morrer. Essa ideia dá profundidade ao conflito central e cria uma ameaça muito maior do que simples caçadores de recompensa. Outro ponto forte é o design visual e a direção de arte. O filme aposta em ambientes grandiosos, naves gigantescas e planetas extremos, como o planeta prisão crematória. Esses cenários criam uma sensação constante de escala épica e perigo. A estética mistura elementos de ficção científica militar com fantasia gótica, resultando em um universo visualmente único. Mesmo hoje, muitos desses ambientes ainda chamam atenção pela criatividade e pela forma como constroem a atmosfera. As cenas de ação também são um destaque importante. O estilo de luta de Riddick, interpretado por Vin Diesel, é direto, físico e eficiente. Ele não luta como um herói tradicional de ação acrobática, mas como um predador que analisa o ambiente e elimina inimigos com precisão. Isso dá autenticidade ao personagem e reforça sua natureza selvagem e independente. As coreografias de combate corpo a corpo são bem executadas e ajudam a manter o ritmo do filme em vários momentos. Apesar desses pontos positivos, o filme também apresenta várias críticas importantes. Um dos principais problemas é o excesso de ambição narrativa. Ao tentar expandir o universo de forma tão grande, o filme acaba sobrecarregado de informações, mitologias e explicações. Isso pode dificultar o entendimento para espectadores que não estão familiarizados com o primeiro filme ou com o universo de Riddick. O desenvolvimento emocional também é um ponto onde o filme poderia ter ido mais longe. Embora existam momentos interessantes envolvendo o passado de Riddick e sua conexão com outros personagens, como Kira, interpretada por Alexa Davalos, essas relações não são exploradas com profundidade suficiente para criar um impacto emocional mais forte.
Isso faz com que o filme mantenha uma certa distância emocional do público. Outro aspecto negativo é que o filme tenta construir um universo tão grande que, em alguns momentos, perde o foco no próprio protagonista. Riddick continua sendo central, mas a narrativa frequentemente se desvia para explicar o Império, a política e a mitologia, o que pode reduzir o tempo dedicado ao desenvolvimento pessoal dele. Apesar dessas críticas, é importante reconhecer que o filme não foi feito para ser uma obra simples ou convencional. Ele aposta em uma escala épica e em um universo complexo, o que naturalmente traz riscos. Nem todas as decisões narrativas funcionam perfeitamente, mas a tentativa de expandir o gênero de ficção científica é evidente. No balanço geral, The Chronicles of Riddick é um filme que combina grandes acertos e falhas claras. Entre os pontos positivos estão sua ambição, estética visual, universo criativo, cenas de ação e a performance de Vin Diesel como protagonista. Já entre os pontos negativos estão o ritmo irregular, excesso de exposição, complexidade narrativa e desenvolvimento limitado de alguns personagens. Em conclusão, o filme é uma experiência que divide opiniões justamente porque tenta fazer algo grande e diferente dentro da ficção científica. Para quem gosta de mundos ricos, estética sombria e histórias com elementos de mitologia espacial, ele oferece muito conteúdo interessante. Para quem prefere narrativas mais diretas, focadas e emocionalmente próximas, ele pode parecer confuso e exagerado. O filme The Chronicles of Riddick é uma produção que carrega fortemente a visão criativa de seu principal responsável, o diretor e também criador da franquia, David Twohy. Ele não apenas dirigiu o longa, mas também esteve envolvido diretamente no desenvolvimento do roteiro e da construção do universo narrativo, o que faz deste filme uma obra bastante autoral dentro do gênero de ficção científica. A proposta de Twohy era expandir o universo introduzido em Pitch Black e transformar o personagem Riddick em uma figura central de uma saga épica, com elementos de mitologia, política intergaláctica e conflitos religiosos. David Twohy é conhecido por trabalhar frequentemente com narrativas de ficção científica e suspense, geralmente focando em ambientes isolados, tensos e cheios de perigo. Em The Chronicles of Riddick, ele amplia drasticamente essa abordagem, saindo de um cenário mais contido e claustrofóbico para uma escala muito maior, envolvendo planetas inteiros, impérios e guerras. Essa mudança de escala foi uma decisão criativa importante e também arriscada, pois exigiu uma transformação completa no estilo de narrativa que havia funcionado no primeiro filme. Como diretor, Twohy teve o desafio de equilibrar ação, construção de mundo e desenvolvimento de personagem. Ele precisava manter a essência de Riddick como um anti-herói silencioso e perigoso, interpretado por Vin Diesel, ao mesmo tempo em que introduzia uma mitologia complexa envolvendo profecias e raças antigas, como os Furianos. Essa dualidade entre intimidade do personagem e expansão do universo é um dos principais elementos do filme e também uma das maiores dificuldades na sua execução. O estilo de direção de David Twohy neste filme é marcado por uma forte ênfase em atmosfera visual e construção de mundo. Ele utiliza cenários amplos, iluminação sombria e ambientes digitais para criar uma sensação constante de escala épica. Ao contrário de diretores que priorizam o ritmo acelerado, Twohy muitas vezes permite que cenas respirem, dando espaço para o espectador absorver o universo e suas regras. Isso contribui para a imersão, mas também pode afetar o ritmo da narrativa. Outro aspecto importante da direção de Twohy é o foco na identidade do protagonista. Mesmo com a expansão do universo, Riddick continua sendo o centro emocional e narrativo da história. O diretor mantendo o personagem como uma figura enigmática, evitando explicações excessivas sobre sua origem ou motivações profundas. Essa escolha ajuda a preservar o mistério ao redor do personagem e reforça sua natureza solitária e independente. No que diz respeito ao roteiro,
David Tuay também teve um papel fundamental. Ele foi responsável por estruturar a história e desenvolver a mitologia dos Necromongers, o império teocrático que serve como principal antagonista do filme. O roteiro introduz conceitos como conversão forçada, vida após a morte em um plano chamado Underverse, e a ideia de profecia envolvendo o destino de Riddick. Esses elementos tornam a narrativa mais complexa e expandem significativamente o universo da franquia. O roteiro tenta combinar 3 elementos principais: ação de ficção científica, drama de personagem e construção de mundo mitológico. Essa combinação é ambiciosa, mas também difícil de equilibrar. Em muitos momentos, o roteiro precisa alternar entre sequências de combate, diálogos explicativos e desenvolvimento de subtramas políticas. Isso cria uma estrutura narrativa que pode parecer fragmentada, mas que reflete a tentativa de construir um universo amplo e detalhado. Um dos desafios do roteiro escrito por Tuay é a necessidade de explicar um universo extremamente complexo em um tempo limitado de filme. Isso leva a diálogos expositivos, onde personagens explicam conceitos como a estrutura dos Necromongers, a origem dos Furianos e o funcionamento do Império. Embora essas explicações sejam importantes para o entendimento da história, elas podem reduzir a naturalidade das interações entre os personagens. Ao mesmo tempo, o roteiro também apresenta momentos fortes de construção de personagem, especialmente no caso de Riddick. A jornada do protagonista é menos sobre transformação emocional e mais sobre sobrevivência e resistência ao controle externo. Ele é constantemente colocado em situações onde precisa escolher entre submissão e liberdade, e o roteiro reforça sua recusa em se curvar a qualquer autoridade, seja ela militar, religiosa ou política. Outro ponto relevante do roteiro é a introdução de personagens secundários que ajudam a expandir o universo. Figuras como Vaco, interpretado por Cal Urban, e Daemi Vaco, interpretada por Thandiwe Newton, representam a política interna dos Necromongers e mostram que o Império não é monolítico. Esses personagens foram criados para adicionar camadas de intriga e ambição dentro da estrutura de poder do filme. O roteiro também explora a ideia de destino e profecia, sugerindo que Riddick pode ser parte de uma raça lendária chamada Furianos. Essa revelação adiciona uma dimensão mística ao personagem, mas também cria tensão narrativa, já que ele rejeita qualquer ideia de destino imposto. David Tuay usa essa contradição como um dos motores centrais da história. Um homem que poderia ser símbolo de esperança, mas que se recusa a ser controlado por qualquer narrativa externa. Como roteirista, Tuay também constrói o planeta Crematória como um elemento narrativo importante. Mais do que apenas um cenário, ele funciona como uma ferramenta de tensão constante, com seu ciclo de destruição térmica forçando os personagens a agir sob pressão extrema. Essa escolha mostra como o roteiro utiliza o ambiente como parte ativa da narrativa, não apenas como pano de fundo. A colaboração entre direção e roteiro é um dos aspectos mais importantes do trabalho de David Tuay no filme. Ele não apenas escreve a história, mas também a traduz visualmente, garantindo que a estética, o ritmo e a atmosfera estejam alinhados com sua visão criativa. Isso resulta em uma obra bastante coesa em termos de estilo, mesmo que existam desequilíbrios narrativos. Outro ponto interessante é como Tuay lida com o conceito de anti-herói. Riddick não é um protagonista tradicionalmente heróico. Ele é violento, egoísta em muitos momentos e guiado principalmente por instinto de sobrevivência. O roteiro não tenta suavizar essas características, o que mantém o personagem autêntico e consistente com sua origem no primeiro filme. Essa abordagem reforça a identidade da franquia como algo mais sombrio e moralmente ambíguo. No entanto, o próprio ambicioso escopo do roteiro também gera críticas. Em alguns momentos, a história tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o que pode diluir o foco emocional.
A tentativa de equilibrar ação, mitologia e política intergaláctica faz com que certas partes da narrativa pareçam apressadas ou subdesenvolvidas. Isso é um reflexo direto da ambição criativa de Toohey, que buscava criar uma saga épica em vez de uma história simples. Apesar disso, a visão de David Toohey é clara em todo o filme. Ele queria transformar Riddick em uma figura central de um universo maior, quase mitológico, sem perder sua essência de sobrevivente solitário. Essa visão é o que dá identidade ao filme e o diferencia de outras produções de ficção científica da época. Outro aspecto importante do trabalho de Toohey como diretor e roteirista é sua colaboração com a equipe de efeitos visuais, que ajudou a materializar o universo digital do filme. Embora ele não seja responsável pelos efeitos em si, sua visão influenciou diretamente como o mundo foi construído visualmente, incluindo naves, planetas e ambientes extremos. Em resumo, o trabalho de David Toohey em The Chronicles of Riddick é caracterizado por uma forte ambição criativa, tanto na direção quanto no roteiro. Ele buscou expandir um universo já estabelecido e transformá-lo em uma saga complexa e mitológica. Embora nem todas as escolhas narrativas funcionem perfeitamente, sua visão autoral é evidente em cada aspecto do filme. A trilha sonora do filme The Chronicles of Riddick é um dos elementos mais importantes para construir sua atmosfera sombria, épica e futurista. Toda a identidade musical do filme foi desenvolvida pelo compositor Graham Revell, um nome bastante conhecido em Hollywood por trabalhar frequentemente com trilhas de ação, suspense e ficção científica. No caso deste filme, Revell teve a responsabilidade de criar uma sonoridade que representasse um universo amplo, violento e místico ao mesmo tempo, acompanhando a expansão da história de Riddick, interpretado por Vin Diesel. A abordagem de Graham Revell para a trilha sonora foi fortemente baseada em atmosferas densas e texturas sonoras industriais. Em vez de apostar apenas em melodias tradicionais ou temas heróicos convencionais, ele construiu uma paisagem sonora que mistura elementos orquestrais com sons eletrônicos, ruídos metálicos e batidas graves. Essa combinação foi pensada para refletir o tom do filme, que se passa em um universo frio, militarizado e dominado por uma teocracia violenta conhecida como os Necromongers. Um dos aspectos mais marcantes da trilha é como ela ajuda a definir a identidade dos Necromongers. A música associada a esse império é pesada, sombria e quase ritualística. Revell utiliza coros graves, percussão lenta e sons que lembram máquinas em funcionamento para transmitir a ideia de uma civilização que mistura religião e guerra. Essa escolha musical reforça a sensação de que os Necromongers não são apenas soldados, mas seguidores de uma crença fanática que transforma a conquista em doutrina. Ao mesmo tempo, a trilha sonora também precisa representar o protagonista, Riddick, que é um personagem solitário, silencioso e instintivo. Para ele, Graham Revell cria uma abordagem musical mais minimalista. Em vez de temas grandiosos, a música associada a Riddick é mais contida, com o uso de sons graves, pausas e atmosferas tensas. Isso reflete sua personalidade. Ele não é um herói tradicional com uma trilha heróica, mas sim uma figura predatória que se move entre sombras. O uso de percussão é um dos pilares da trilha sonora do filme. Revell utiliza tambores profundos e batidas industriais para criar tensão constante. Esses elementos são especialmente presentes em cenas de ação e perseguição, onde o ritmo da música acompanha diretamente o movimento dos personagens. A percussão funciona quase como um coração pulsante do filme, mantendo o espectador em estado de alerta constante. Outro elemento importante da trilha é o uso de sintetizadores. Eles ajudam a construir a sensação de um futuro distante e tecnologicamente avançado, mas ao mesmo tempo decadente. Outro elemento importante da trilha é o uso de sintetizadores. Eles ajudam a construir a sensação de um futuro distante e tecnologicamente avançado, mas ao mesmo tempo decadente.
Em vez de sons brilhantes ou futuristas no estilo otimista, Ravel opta por texturas mais sujas e distorcidas, reforçando o caráter sombrio do universo. Esses sintetizadores são frequentemente usados em transições de cena e momentos de construção de mundo. A orquestra também desempenha um papel essencial na trilha sonora. Embora não seja uma trilha puramente sinfônica, Ravel utiliza uma orquestra para dar peso emocional às cenas mais importantes. Cordas graves e metais são usados para enfatizar momentos de tensão, revelações e confrontos. Essa combinação entre orquestra e eletrônica é o que dá à trilha sua identidade híbrida, equilibrando emoção e brutalidade. Um dos pontos mais interessantes do trabalho de Ravel é como ele usa silêncio e minimalismo como ferramentas narrativas. Em várias cenas, especialmente aquelas focadas em Riddick, a trilha é reduzida ao mínimo ou completamente ausente. E isso aumenta a sensação de isolamento do personagem e permite que o som ambiente, como vento, passos ou respiração, ganhe destaque. Esse uso estratégico do silêncio reforça a tensão e a imersão. A construção temática da trilha sonora também é relevante. Embora não haja uma grande variedade de temas melódicos memoráveis no sentido tradicional, a trilha trabalha com ideias sonoras recorrentes. O conceito dos necromongers, por exemplo, é sempre acompanhado por sons graves e corais, enquanto momentos ligados ao destino de Riddick trazem texturas mais etéreas e misteriosas. Essa abordagem cria uma identidade musical consistente para o universo do filme. Outro aspecto importante é como a trilha sonora contribui para a escala épica do filme. O universo expandido de The Chronicles of Riddick exige uma música que consiga acompanhar planetas inteiros, batalhas espaciais e impérios galácticos. Ravel consegue isso através de camadas sonoras sobrepostas, criando uma sensação de profundidade e grandiosidade. Mesmo quando a cena é visualmente estática, a música ajuda a manter a sensação de movimento e importância. As cenas de ação são fortemente impulsionadas pela trilha sonora. Em combates corpo a corpo envolvendo Vin Diesel como Riddick, a música geralmente acompanha o ritmo dos golpes com batidas secas e intensas. Isso cria uma sincronia entre som e imagem que reforça a brutalidade das lutas. Em vez de músicas heróicas tradicionais, o foco está na intensidade e na pressão constante. O planeta Crematória, um dos cenários mais importantes do filme, também possui uma identidade sonora própria. A trilha associada a esse ambiente é marcada por tensão crescente, sons abrasivos e uma sensação constante de urgência. Isso reflete o perigo do planeta, onde o tempo literalmente determina a sobrevivência dos personagens. A música ajuda a transformar o ambiente em uma força ativa dentro da narrativa. Graeme Revell também utiliza contrastes musicais para destacar mudanças de tom no filme. Em momentos de introspecção ou revelações sobre o passado de Riddick, a trilha se torna mais suave e atmosférica. Já em momentos de conflito direto, ela se torna agressiva e caótica. Essa alternância ajuda a guiar emocionalmente o espectador através da narrativa complexa do filme. Um ponto interessante da trilha é sua relação com o conceito de religião e fanatismo presente nos Necromongers. A música frequentemente utiliza elementos que lembram cantos litúrgicos distorcidos, reforçando a ideia de uma fé corrompida pela violência. Isso cria uma sensação de ritualismo sombrio, onde a guerra é tratada como uma forma de devoção. A trilha sonora também ajuda a reforçar o caráter anti-heróico de Riddick. Diferente de protagonistas tradicionais, ele não possui um tema musical glorioso ou inspirador. Sua música é mais ambígua, refletindo sua moralidade instável e sua natureza sobrevivente. Isso reforça a ideia de que ele não é um salvador clássico, mas uma força da natureza dentro daquele universo. Outro ponto importante é a integração entre som e design de produção. Muitos efeitos sonoros do filme foram pensados para funcionar em harmonia com a trilha sonora.
Sons de máquinas, portas metálicas, motores de naves e armas são frequentemente misturados com elementos musicais, criando uma fusão entre som ambiente e composição musical. Isso aumenta a imersão do espectador no universo futurista. Apesar de seus pontos fortes, a trilha sonora também recebeu críticas por ser menos memorável em termos de temas melódicos tradicionais. Alguns espectadores sentiram falta de um tema principal forte e facilmente reconhecível. No entanto, essa escolha também pode ser vista como intencional, já que o foco do compositor não era criar melodias heróicas, mas sim atmosferas densas e imersivas. Isso aumenta a imersão do espectador no universo futurista. A abordagem de Graeme Revell representa uma tendência comum em filmes de ficção científica mais sombrios dos anos 2000, onde a música deixa de ser apenas um elemento emocional e passa a ser parte da construção do mundo. Em The Chronicles of Riddick, isso é especialmente evidente, já que a trilha sonora não apenas acompanha a história, mas ajuda a definir a identidade do universo. Com o tempo, a trilha sonora do filme ganhou reconhecimento entre fãs de ficção científica por sua ousadia e sua abordagem atmosférica. Mesmo não sendo uma trilha sonora convencionalmente popular, ela é valorizada por sua capacidade de criar imersão e sustentar o tom épico e sombrio do filme. Em conclusão, o trabalho de Graeme Revell em The Chronicles of Riddick é fundamental para a identidade da obra. Sua trilha sonora mistura elementos orquestrais, eletrônicos e industriais para construir um universo sonoro único, que reforça tanto a escala épica quanto a atmosfera opressiva do filme. Mesmo sem depender de melodias tradicionais marcantes, a música cumpre um papel essencial na narrativa, tornando-se uma parte inseparável da experiência cinematográfica. O final do filme The Chronicles of Riddick é um dos pontos mais importantes e também mais simbólicos da narrativa, porque reúne todos os temas centrais da obra: poder, destino, liberdade, religião e a natureza do próprio protagonista Riddick, interpretado por Vin Diesel. Diferente de um desfecho simples ou totalmente fechado, o final do filme aposta em uma conclusão que mistura vitória, ambiguidade e abertura para futuras histórias, mantendo o personagem em constante movimento dentro do universo criado. Ao longo da história, Riddick é perseguido por forças muito maiores do que ele, principalmente o Império dos Necromongers, liderado pelo Lord Marshall. Esse império acredita em uma filosofia de conquista e conversão forçada, onde os povos derrotados devem escolher entre se juntar ao sistema ou morrer. O conflito final do filme não é apenas físico, mas ideológico. Riddick representa a liberdade individual absoluta, enquanto o Lord Marshall representa o controle total através da fé e do poder militar. No clímax do filme, Riddick finalmente enfrenta o Lord Marshall em combate direto. Esse confronto não acontece apenas como uma luta comum, mas como um choque de duas forças opostas. O Lord Marshall é apresentado como um líder quase invencível, tanto fisicamente quanto espiritualmente, já que sua autoridade é sustentada por uma crença religiosa e por uma estrutura militar extremamente organizada. Riddick, por outro lado, não depende de fé ou sistema algum, mas sim de instinto, inteligência e sobrevivência. Durante a luta, fica claro que o filme quer mostrar mais do que apenas ação. O combate simboliza a quebra de um sistema opressor. Riddick não está lutando apenas por sua vida, mas contra a ideia de destino imposto. Em vários momentos da história, existe a sugestão de que ele seria parte de uma profecia ligada aos Furianos, uma raça antiga e poderosa. No entanto, no final, ele rejeita completamente essa ideia de ser escolhido ou destinado a algo maior. O momento decisivo acontece quando Riddick consegue superar o Lord Marshall não apenas pela força, mas pela compreensão das regras daquele sistema. Ele percebe que o poder do líder está ligado à sua posição dentro da estrutura dos Necromongers, e ao derrotá-lo, ele quebra o centro de comando do Império.
A morte do Lord Marshall não é apenas a eliminação de um inimigo, mas a queda de uma ideologia baseada em submissão. Após essa vitória, o filme toma um rumo inesperado. Em vez de destruir completamente o Império ou simplesmente fugir, Riddick acaba assumindo a posição de novo líder dos Necromongers. Esse desfecho é surpreendente porque ele não corresponde ao desejo tradicional de um herói. Riddick nunca demonstrou interesse em governar, liderar ou construir um império. Sua natureza sempre foi de independência total, evitando qualquer forma de controle ou responsabilidade coletiva. Essa decisão cria uma forte ambiguidade no final do filme. Por um lado, ele derrotou um sistema opressor. Por outro, ele se torna o centro desse mesmo sistema. No entanto, a forma como isso acontece sugere que Riddick não assume o papel de líder no sentido tradicional. Ele não parece interessado em governar ou impor regras, mas sim em evitar que o sistema continue sendo usado de forma fanática e destrutiva. A presença de personagens como Vaco, interpretado por Karl Urban, reforça essa ambiguidade. Vaco observa a ascensão de Riddick ao poder com uma mistura de respeito e ambição. Ele entende que o sistema mudou, mas também percebe que ainda há espaço para disputas internas. Isso indica que o Império dos Necromongers não é completamente destruído, mas transformado. Outro elemento importante do final é o destino de Kira, interpretada por Alexa Davalos. Ela representa a conexão emocional mais forte de Riddick dentro do filme. No entanto, o desfecho de sua história reforça o tom sombrio da narrativa. Mesmo após a vitória sobre o Lord Marshall, o universo do filme não se torna automaticamente um lugar seguro ou justo. A sobrevivência continua sendo um elemento central e perdas ainda fazem parte desse mundo violento. O final também reforça o tema da solidão de Riddick. Mesmo após derrotar um império inteiro, ele não se torna um líder tradicional nem encontra uma comunidade à qual realmente pertença. Ele continua sendo uma figura isolada, alguém que não se encaixa em estruturas sociais ou políticas. Isso mantém a essência do personagem intacta, mesmo dentro de uma narrativa maior e mais complexa. Outro ponto simbólico do final é a forma como ele trata a ideia de profecia. Durante o filme inteiro, existe a sugestão de que Riddick pode ser um Furiano, alguém destinado a desempenhar um papel importante no equilíbrio do universo. No entanto, ao final, o filme não confirma completamente essa ideia de maneira tradicional. Em vez disso, ele deixa essa questão em aberto, reforçando que Riddick não quer ser definido por destino, raça ou profecia. Esse elemento é fundamental para entender o significado do final. Riddick não é um herói escolhido por forças superiores. Ele é alguém que sobrevive, adapta-se e rejeita qualquer tentativa de controle sobre sua identidade. Mesmo quando o universo tenta colocá-lo em um papel maior, ele resiste a ser definido por isso. A estética do final também contribui para sua atmosfera. As cenas finais são marcadas por ambientes escuros, arquitetura imponente e uma sensação de vazio dentro do Império dos Necromongers. Isso reforça a ideia de que, mesmo com a mudança de liderança, o sistema ainda é frio e distante. A vitória de Riddick não transforma imediatamente o universo em um lugar melhor. Do ponto de vista narrativo, o final também funciona como uma ponte para futuras histórias. Ele não encerra completamente a jornada do personagem, mas abre possibilidades para novos conflitos. Riddick se torna uma figura ainda mais perigosa e influente, o que sugere que o universo ao seu redor continuará reagindo à sua existência. Essa abertura é intencional e reflete a natureza da franquia, que sempre trata Riddick como uma figura em constante movimento. Ele não tem um destino final fixo, mas sim uma jornada contínua de sobrevivência e confronto com forças maiores. Isso faz com que o final do filme seja mais uma transição do que uma conclusão definitiva. Em termos emocionais, o final mistura triunfo e isolamento.
Riddick alcança uma vitória significativa ao derrotar o Lord Marshall, mas não encontra paz ou estabilidade. Pelo contrário, ele continua preso em um ciclo de conflito e sobrevivência. Essa abertura é intencional e reflete a natureza da franquia, que sempre trata Riddick como uma figura em constante movimento. Ele não tem um destino final fixo, mas sim uma jornada contínua de sobrevivência e confronto com forças maiores. Isso faz com que o final do filme seja mais uma transição do que uma conclusão definitiva. Em termos emocionais, o final mistura triunfo e isolamento. Riddick alcança uma vitória significativa ao derrotar o Lord Marshall, mas não encontra paz ou estabilidade. Pelo contrário, ele continua preso em um ciclo de conflito e sobrevivência. Isso reforça a ideia de que sua vida não segue os padrões tradicionais de heróis ou vilões. O filme também sugere que o verdadeiro poder de Riddick não está na liderança ou na dominação, mas na sua independência absoluta. Mesmo quando ele ocupa uma posição de poder, sua natureza continua sendo a de alguém que rejeita controle externo. Isso torna o final ainda mais complexo, porque ele não oferece uma resolução simples sobre quem ele se tornou. Em conclusão, o final de The Chronicles of Riddick é deliberadamente ambíguo e simbólico. Ele mostra a derrota de um império, a ascensão de um novo tipo de liderança e a permanência de um protagonista que se recusa a ser definido por qualquer sistema. A vitória de Riddick não é convencional, nem totalmente reconfortante, mas sim coerente com a identidade do personagem. O desfecho reforça que Riddick não é um herói clássico, mas uma força independente dentro de um universo caótico. Ele pode mudar sistemas, derrotar líderes e sobreviver a qualquer ameaça, mas continua sem pertencer a lugar nenhum. Essa ambiguidade é o que torna o final do filme marcante e diferente de muitas outras histórias de ficção científica, deixando o espectador com a sensação de que a jornada de Riddick ainda está longe de terminar. Essas controvérsias não estão ligadas a um único problema, mas sim a um conjunto de fatores que envolvem mudanças de tom em relação ao filme anterior, decisões criativas ousadas, orçamento elevado, recepção crítica dividida e expectativas comerciais que não foram totalmente atendidas. Estrelado por Vin Diesel, o filme acabou se tornando um exemplo clássico de produção ambiciosa que dividiu profundamente opiniões. Uma das principais controvérsias do filme foi a mudança drástica de estilo em relação ao seu antecessor, Pitch Black. O primeiro filme era uma história mais simples, focada em sobrevivência, terror e tensão em um ambiente fechado. Essas controvérsias não estão ligadas a um único problema, mas sim a um conjunto de fatores que envolvem mudanças de tom em relação ao filme anterior, decisões criativas ousadas, orçamento elevado, recepção crítica dividida e expectativas comerciais que não foram totalmente atendidas. Estrelado por Vin Diesel, o filme acabou se tornando um exemplo clássico de produção ambiciosa que dividiu profundamente opiniões. Uma das principais controvérsias do filme foi a mudança drástica de estilo em relação ao seu antecessor, Pitch Black. O primeiro filme era uma história mais simples, focada em sobrevivência, terror e tensão em um ambiente fechado. Já este filme expandiu o universo de forma enorme, introduzindo impérios galácticos, religiões extremas e uma mitologia complexa envolvendo profecias e raças antigas. Muitos fãs consideraram essa mudança excessiva e sentiram que o filme perdeu a essência minimalista que tornava Riddick um personagem tão interessante. Essa transição de tom gerou debate sobre se o filme realmente precisava ser tão grandioso. Parte do público achou que a expansão do universo foi criativa e ousada, enquanto outra parte acreditou que ela prejudicou a identidade da franquia. Essa divisão de opiniões se tornou uma das maiores controvérsias do filme, já que ele deixou de ser apenas uma história de anti-herói em ambientes hostis para se tornar uma ópera espacial complexa. Outra controvérsia importante envolve o orçamento elevado da produção.
O filme teve um custo significativamente maior do que o primeiro, principalmente por causa do uso intensivo de efeitos visuais, cenários digitais e construção de mundo. Outra controvérsia importante envolve o orçamento elevado da produção. O filme teve um custo significativamente maior do que o primeiro, principalmente por causa do uso intensivo de efeitos visuais, cenários digitais e construção de mundo. O investimento em CGI foi enorme para a época, com a criação de planetas, naves e ambientes totalmente digitais. No entanto, o retorno financeiro nas bilheteiras não foi proporcional a esse investimento, o que gerou críticas sobre a viabilidade comercial do projeto. O desempenho abaixo do esperado também alimentou discussões sobre decisões de estúdio e marketing. Muitos analistas acreditam que a campanha publicitária não conseguiu comunicar corretamente o tom do filme, criando expectativas diferentes no público. Alguns espectadores esperavam uma continuação direta e mais simples, enquanto o filme entregou uma narrativa muito mais complexa e expansiva. Essa diferença entre expectativa e realidade contribuiu para a recepção dividida. A recepção crítica também foi uma fonte significativa de controvérsia. Enquanto alguns críticos elogiaram a ambição visual e a construção de mundo, outros criticaram o excesso de exposição e a falta de foco narrativo. Essa diferença entre expectativa e realidade contribuiu para a recepção dividida. O roteiro foi apontado por alguns como sobrecarregado, com muitos elementos mitológicos sendo introduzidos ao mesmo tempo. E isso gerou a percepção de que o filme tentava fazer muitas coisas simultaneamente sem aprofundar adequadamente cada uma delas. Outro ponto controverso foi o próprio personagem Riddick, interpretado por Vin Diesel. No primeiro filme, ele era um anti-herói mais enigmático e voltado para a sobrevivência. Neste filme, ele é colocado em um contexto quase messiânico, com sugestões de que ele pertence a uma raça lendária chamada Furianos e pode ter um papel profético no destino do universo. Essa mudança gerou debates entre fãs sobre se o personagem havia sido descaracterizado ou evoluído de forma natural. Alguns fãs argumentaram que transformar Riddick em uma figura quase escolhida reduziu parte de sua força original, que vinha justamente do fato de ele não depender de destino ou profecia, mas apenas de instinto e sobrevivência. Outros, porém, viram essa expansão como uma forma interessante de aprofundar o personagem e conectá-lo a um universo maior. A complexidade da mitologia também foi motivo de controvérsia. O filme introduz conceitos como o Underverse, os Necromongers, a conversão forçada e estruturas políticas interplanetárias. Para parte do público, esses elementos enriqueceram o universo. Para outros, tornaram a narrativa confusa e excessivamente carregada de informações. Essa divisão mostra como o filme adotou uma abordagem mais lore-heavy, que nem sempre agrada a todos os tipos de espectadores. O uso intenso de CGI também gerou debates. Embora muitos tenham elogiado a escala visual e a criatividade dos efeitos, outros criticaram o aspecto artificial de algumas cenas, especialmente quando comparadas a produções posteriores. Para alguns espectadores, o excesso de ambientes digitais reduziu a sensação de realismo, tornando o filme visualmente impressionante, mas menos tátil em comparação com o uso de cenários físicos. Outro ponto de controvérsia foi o tom do filme, que mistura elementos de ficção científica militar, fantasia sombria e ação de sobrevivência. Essa combinação foi vista por alguns como inovadora, mas por outros como inconsistente. A mudança entre cenas de ação intensa, diálogos explicativos e momentos de construção de mundo cria uma sensação de irregularidade narrativa que dividiu opiniões. A decisão de transformar o universo do filme em uma possível franquia maior também foi debatida. O filme claramente tenta estabelecer bases para continuações e expansão do universo, mas como o desempenho comercial não atingiu expectativas, muitos desses planos foram afetados.
Isso gerou discussões sobre se a ambição da franquia foi maior do que sua execução prática permitia. Outro aspecto controverso está relacionado ao desenvolvimento de personagens secundários. Embora o filme apresente figuras interessantes como Vácuo, interpretado por Karl Urban, e Dummy Vácuo, interpretada por Thandie Newton, muitos críticos apontaram que esses personagens não receberam tempo suficiente para um desenvolvimento mais profundo. Isso fez com que alguns deles parecessem mais funcionais para a trama do que emocionalmente completos. A personagem Kyra, interpretada por Alexa Davalos, também foi parte de discussões. Sua relação com Riddick traz elementos emocionais importantes, mas alguns espectadores sentiram que sua história poderia ter sido mais explorada. Isso reforça a crítica de que o filme prioriza a construção de mundo em vez de desenvolvimento emocional mais detalhado. A trilha sonora também desempenha um papel importante na construção do ambiente. Ela mistura sons eletrônicos, elementos orquestrais e batidas industriais para criar uma atmosfera sombria e futurista. A música não serve apenas como acompanhamento, mas como parte essencial da imersão no universo do filme. Ela reforça tanto os momentos de ação quanto os de tensão psicológica. Os personagens secundários também ajudam a expandir o universo. Figuras como Vácuo, interpretado por Karl Urban, e Dummy Vácuo, interpretada por Thandie Newton, mostram que o império dos Necromongers não é simples ou monolítico. Há intrigas internas, ambições pessoais e disputas de poder que tornam o sistema mais complexo. Isso adiciona profundidade política à narrativa.